Salve, galera! Aqui é o professor André Panza, do canal Enem e Outras Histórias, passando para mais uma aula, a última aula de questões de Revolução Russa, tá certo? Bom, hoje nós vamos fechar com a aula 6, sobre as questões de vestibulares antigas, né, da Revolução Russa, tá certo? Então vamos lá. Essa primeira questão de hoje diz o seguinte: observe a charge a seguir. Bom, a gente fez uma série de aulas sobre análise de imagens, né, que falavam sobre Revolução Russa. Algumas imagens de época, outras imagens feitas posteriormente e tudo mais. Então, essa aqui é uma questão que fala sobre isso, tá certo? E ela é dos 100 anos da Revolução Russa. 100 anos da Revolução Russa. E você tem o Czar à esquerda e à direita o Rasputin, tá certo? E aí, ou você para de jogar água fria em mendigo, ou a revolução explode. Ele está criticando o Rasputin nessa charge. Então ele está dizendo o seguinte, vamos lá. A charge citada produzida no contexto das reflexões sobre o centenário da Revolução Russa ironiza a difusão da servidão e ruralização da economia a partir do fechamento do país durante a Revolução do governo czar Alexandre II. P. O despotismo czarista em relação aos operários, como foi o caso do massacre do chamado Domingo Sangrento em 1905. C. A proeminência da Igreja Católica Ortodoxa, principalmente do monge Rasputin, sobre os membros da família real czarista. D. O domínio ideológico da burguesia no chamado governo provisório, que acarretou no empobrecimento dos camponeses e operários. E a E. A insatisfação dos soldados combatentes na Primeira Guerra Mundial, obrigados a lutar em condições precárias, enfrentando a fome e o frio. Bom, o que ele está falando aqui, galera, é sobre a charge, né? Então a charge está falando o quê? Sobre uma relação de crítica, né? Uma crítica sobre o czar em relação ao povo, tá certo? Então, o que que ele fez contra o povo? Entre todas essas alternativas que fazem referência essa charge, a letra B é a verdadeira, certo? Porque de tudo que isso que está aqui, o czar, você tem um movimento o Domingo Sangrento de 1905 foi um movimento de quê? Você teve grande número de pessoas que estavam indo em direção à sede do governo e levando propostas de mudança, né, para melhorar as condições de vida do povo. Só que o exército vai receber essas pessoas a bala e vão morrer centenas de pessoas, certo? E por isso vai ser conhecido como Domingo Sangrento. Isso daqui é o gatilho para um movimento revolucionário do proletariado, tá certo? Então, está diretamente relacionado a essa charge. As outras alternativas estão erradas? Não, mas com relação a essa charge, é isso. É você relacionar o que o Kizar fala, né, com o processo que acontece. Porque o que o governo do Kizar vai fazer contra esse povo vai ter um efeito rebote. O povo vai se organizar para tirar o governo, certo? E aí, isso em 1905. Vão levar ainda 12 anos para que essa revolução ganhe corpo e aconteça, em 1917. Mas vai acontecer, certo? Então, a resposta aqui é letra B de bola. Próxima questão é outra imagem, tá certo? Interprete as imagens a seguir. Antes, você tem um Lenin aqui falando, né, discursando, e o depois. Essas imagens representam, né, um dos recursos utilizados pelo stalinismo para a anulação de inimigos no regime soviético. O que que acontece? É, O Stalin, ele, o que a gente vê hoje de fake news, eu sempre falo isso para vocês, que as fake news já se usavam lá atrás, tá? Então, o Stalin tinha essa mania. Ele pegava imagens, né, do grupo, né, das pessoas, das situações, enfim, e ele adulterava as imagens. O seu
Ministério de Propaganda era muito safo nisso. Ele tem várias imagens no mundo, já correram o mundo, onde são imagens modificadas, né? Esses arquivos, depois da morte dele, vieram a público e esses escândalos. Então, hoje a gente sabe que várias das imagens ele tirava as pessoas dessas imagens, né? Pessoas importantes do partido. Então, esses inimigos aqui tá entre aspas, né? Porque não eram inimigos, eram pessoas que ele não gostava, ponto. Pessoas que, para ele, seriam uma ameaça ao seu poder, certo? Bom, a respeito do stalinismo na União Soviética, marca a alternativa correta. O Stalin empreendeu um governo autoritário com características totalitárias, espalhando terror, massacrando grupos considerados oposicionistas, cujas práticas foram denunciadas e apuradas após sua morte, o que desencadeou uma grande crise do socialismo real e do marxismo ocidental. Isso é verdade, galera. Tá certo? Essa primeira letra A já é a verdadeira, certo? Você tem um governo, o Stalin tem um governo aí extremamente autoritário. Ele mandou matar muita gente da família dele, cara, certo? Durante a Segunda Guerra, houve um massacre de poloneses, soldados. Porque o que acontece? Na Segunda Guerra, a Alemanha invade uma parte da Polônia e a União Soviética invade a outra, né? Aquele tratado de não agressão dos dois, que depois o Hitler vai invadir tudo, né? Vai entrar na União Soviética, e vai tomar um calor lá. Vai passar frio, mas vai tomar o calor da guerra. Vai perder. É, Quando ocorre essa invasão metade a metade, né, que os dois exércitos vão se encontrar, vai haver um filminho lá, que eles vão se confraternizar e tudo mais, esses oficiais poloneses, cerca de 20 mil, se eu não me engano, vão ser massacrados, vão ser mortos, com tiro na nuca, tá certo? Que foi conhecido como Massacre de Katyn, que os russos vão jogar na conta dos alemães. Os alemães fizeram muita coisa errada durante a guerra, mas isso não. Esse processo não foi obra dos nazistas, né? Foi obra dos soviéticos. Porque a ideia do Stalin era que se ele eliminasse a cúpula do exército polonês, essa cúpula não ia se opor a ele no final da guerra, quando ele invadisse a Polônia, tá certo? Então, isso só vai vir à tona, o que aconteceu realmente nesse processo, com o Gorbachev. O Gorbachev vai abrir os arquivos e vai pedir desculpa à Polônia por isso, em 1990, 91, em 89, ele pede desculpa em rede nacional aos poloneses pelo massacre de Katyn. E aí aí conhece, né, oficialmente quem foi que massacrou os oficiais poloneses. Então, o Stalin foi um ditador bem ruim para a União Soviética, tá certo? B. No plano econômico foram estabelecidos chamados planos quinquenais, responsáveis pela implementação da reforma agrária com distribuição de pequenas propriedades camponesas e incentivo ao consumo de bens domésticos, que promoveu a melhoria no padrão de vida dos trabalhadores em relação ao mundo capitalista. Galera, a gente está falando do stalinismo, né? Em relação àquela imagem. Então, vamos lembrar o seguinte: quando ele fala da imagem, fala do stalinismo na União Soviética, você tem que juntar as duas informações. O que que tem a ver com aquela imagem? Tem a ver o autoritarismo do governo do Stalin. C. A segunda fotografia, ao retirar a figura do Trotsky, que é essa figura aqui, ó, vamos lá. É, Essa figura aqui, ó, é o Trotsky, foi retirada. É, Demonstra a tentativa de eliminar não só a presença desse líder nos documentos oficiais, mas a sua própria memória em relação à Revolução Russa, quando defendia que a Revolução Socialista deveria ser limitada ao território russo para depois estendê-la a outros países. A chamada política socialismo em um só país. Na verdade, o Trotsky ele não queria limitar, ele queria abrir a revolução. Quem queria limitar era o Stalin, certo? Por isso que essa aqui está errada. D. A imagem de Stalin como um grande líder da revolução pode ser atestada pela sua postura diante dos trabalhadores, na foto e pela técnica de adulteração de fotografias que retirou Trotsky da segunda imagem. Estas iniciativas foram também implementadas nos programas radiofônicos e na produção de filmes pelo governo de Stalin, a fim de justificar as suas medidas impopulares do chamado comunismo de guerra. Na verdade, galera, ele
essa questão que tá, esse item aqui está misturado, né? Ele não tem nada, não é isso que diz a imagem, a referência. A primeira, a letra A, realmente é a verdadeira. Certo? Aqui está muito misturado. Está dizendo que é, retirou Trotsky da segunda imagem. Ele dá a entender aqui que Trotsky era a figura ruim para o partido. Na realidade, não. Na linha de sucessão, havia Trotsky e Stalin. Em tese, Trotsky seria o cara. E ele é deixado de lado e o Stalin assume, né? Bom, galera, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!